sabia que amém é amém em todas as línguas? Quem diz amém? Eu recebo, eu concordo, eu acolho. Porque quando tem concordância no céu, tem milagre que vem. Quando tem concordância aqui, Deus escuta no céu. E eu acredito de fato que todos nós estamos em concordância com o que está acontecendo aqui. Amém, irmãs? Porque se tem concordância, tem milagre. Se tem concordância, tem poder de Deus. Agora, se tem divisão, Deus não trabalha. Então respira fundo, porque isso aqui é só um pedacinho do que Deus ainda vai fazer ao longo do dia. Aliás, do que Ele já está fazendo desde que vocês chegaram aqui. Tem gente que está dizendo assim: gente, esse povo é católico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós é tão católico, tão católico, tão católico, a gente recebeu tanto da graça de Deus por meio da Virgem Maria, que não cabe em nós. É por isso que nós despejamos em cima de vocês. Nossa, parece igreja de crente, irmã. Tem um povo mais crente do que o povo que crê na Virgem Maria. Se é para aplaudir, aplaude com decência. Só que um dia, irmãos, o Senhor nos achou. O Senhor encontrou esse bando de retardados aqui e disse: é esse povo aí que eu vou usar. Porque a loucura da cruz, irmãos, só na linguagem da cruz é que a gente vai entender. Então não tenha vergonha de ser, não. Seja o que você nasceu para ser. Porque quando a gente perde, quando a gente deixa de ser aquilo que Deus nos chamou para ser, a gente se torna uma pessoa triste, frustrada. E eu não vou pregar para uma assembleia de mulheres frustradas, porque eu sei que aqui você veio para ser aquilo que você nasceu para ser. Mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Mulher pentecostal, mulher cheia de Pentecoste. Mulher que tem fogo na mão, fogo no coração, fogo no peito, fogo no joelho. Amém? Então me chamo irmã Ana da Cruz. Sou uma nega consagrada, celibatária. Sou fundadora de uma obra para mulheres chamada Missão Sara. Estou aqui acompanhada de Márcia. Márcia é minha anja, minha intercessora, uma delas, né? Uma filha espiritual da obra, que hoje me trouxe com seu carrinho de fogo, que é vermelho o carro dela, de propósito, não é? Que veio ontem, está desde ontem comigo na estrada. Ontem nós estávamos lá em Suzano, e hoje estamos aqui. Daqui a pouco vou para São Roque, e é o dia da gente servir a Deus. Porque quem não nasce para servir não serve nem para viver, né, irmãs? Deus abençoe, Márcia. Que alegria encontrar esse povo tudo crente, tudo doido aqui, né? A gente se sente em casa quando a gente encontra os irmãos pelo caminho, né? Antonieta, uma querida. Ai, meu Deus, fugiu o nome da irmã. A Cleo. E Cibele, que é neguinha da favela nossa lá, do gueto, né? Eu moro, inclusive, na casa dela. Então, quando eu vi que era a turma toda e os irmãos ali, o doido, o crente, eu falei: estou em casa. Glória a Deus, né? Bendito seja Deus. Glória a Deus, tudo retardado, tudo. Pelo menos uns 15% de sequela todos eles têm, irmão. Vocês têm a dúvida. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada. De preferência, não o iPad sagrado, não o seu iPhone sagrado, não o seu Android sagrado. Abra a sua Bíblia Sagrada no nome de Jesus. Amém, irmãs? Romanos, hein? Está na misericórdia, irmã? Coragem. Romanos, capítulo 10. Essa foi a palavra que Deus falou no coração dos irmãos. E é essa palavra que Deus vai com a ajuda, que eu vou pregar com a ajuda de Deus. Amém? Acharam? Salvação para todos. Irmãos,
O desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles, para que se salvem. Pois lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para justificar aquele que crê. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade para preparar essa pregação, porque eu fiquei tentando ouvir muito o Espírito Santo para ver, Senhor, o que tu quer dizer com esta palavra para uma assembleia feminina? Porque geralmente quando a gente vai em encontros de mulheres, sempre a gente vai falar de mulher. Então a gente fala de Nossa Senhora, de Judite, de Esther, de Sara, de tudo, né? Aí os irmãos me saltam com essa. Eu disse, Senhor, isso é coisa de Deus mesmo, é coisa do Espírito Santo, né? E eu fui rezar, irmãs, como sempre faço. Só que quando eu cheguei aqui, que eu peguei um pouco mais da metade da pregação da Antonieta, eu entendi o que Deus estava querendo nos dizer. Quando ela começou a ministrar e dizia geme, 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 eu quase plantei uma bananeira ali. Não plantei porque não ia ficar legal. Porque eu entendi, irmãos, que falar de zelo e justiça para uma assembleia maciçamente feminina, e principalmente quando Paulo vai dizer, eu sei que você tem zelo, mas o seu zelo não tem discernimento. Ali eu já vi o chicote do Espírito Santo no nosso lombo. Ali eu já vi Deus dizendo, e agora lá dentro conversando com Cléo, ela disse, é tempo de conserto. Aí eu disse, obrigado Jesus, matou a minha pregação, agora eu vou. Que da boca da Cléo Deus disse, é tempo de conserto. O que é que a palavra está dizendo? Paulo está dizendo, olha, eu dirijo uma prece a Deus, para que Israel, para que o povo se salve. E a primeira coisa, minhas irmãs, que quando nós, e bem dizia a Antonieta, agora não é hora de você orar pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu cachorro, ou sei lá, pelas intenções que você trouxe. Eu rodo esse Brasil inteiro, irmãos, pregando retiro, e em muitos lugares eu chego e pergunto assim, quem é que veio orar pelo marido? Aí todo mundo, quem veio aqui orar pelo filho? Aí você vai tudo embora, porque aqui não é encontro de marido nem de filho, é encontro de mulher. Lá que você é boba. Deus quer cuidar de você. É que Deus, nós é besta mesmo. A gente sai de casa com foto do marido no celular, com cartinha, não é assim? Mas veja bem, Deus tem poder para curar, para tratar, para salvar, para libertar, para transformar a tua casa num piscar de olho, num estalar de dedo. Sim ou não, irmãs? Nosso Deus é poderoso, Ele é tremendo, Ele é invencível, Ele é imbatível, Ele é tremendo, Ele abre o mar, Ele cura cego, Ele levanta morto. Acho que não pode ressuscitar o morto do teu marido? Agora por que Ele não faz? Já perguntou isso? Por que Deus tem tanto poder e não usa? Falou, Senhor, bastava, custava nada. Custava nada tu converter aquele cabeçudo do meu filho? Custava nada tu resolver o problema do meu marido? Por que o Senhor não faz? Porque Deus quer consertar você primeiro. Porque a gente tem uma tendência a estragar o que Deus faz. Eu estava comentando com as irmãs agora ali no café. As mulheres estão tudo doidas. Para todo canto que você vai tem retiro de mulher. Retiro de mulher, avivamento de mulher, encontro de mulher, vigília de mulher. Eu já estou que não aguento mais ver tanta mulher na minha frente. Porque Deus está levantando uma geração de mulheres valentes. O Espírito Santo, se é para aplaudir, dá um glória a Deus bem grande aí, irmã. Porque isso aqui é soprar do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, não é modinha não. Ninguém faz encontro porque não tem nada para fazer. Antonieta não veio lá de Cachoeira Paulista porque não tinha nada para fazer na casa dela. A Cléo não veio lá da Aliança porque não tinha nada para fazer. Os irmãos aqui não vieram lá da favela, lá de Osasco, lá de como é que é, da que favela que você veio? Carapicuíba, porque não tinha nada para fazer.
Eu não vim do meu palacete porque eu não tinha nada para fazer. O Espírito Santo está soprando na igreja e preparando a noiva para o dia do arrebatamento. E Ele está começando por nós, mulheres, que é a figura feminina. Se eu cair daqui vai ser bonito, né? A figura da noiva na igreja, a mulher, a leoa. Então isso aqui não é modinha, não. Hoje, exatamente hoje, nesse final de semana, pelo menos na nossa diocese, deve estar acontecendo uns 300 encontros de mulheres. Eu estou desde ontem na estrada, porque as mulheres estão sedentas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira preocupação de Paulo nesta palavra não era que o povo fosse curado, não era que o povo fosse libertado da cocaína, do vício, do ouro. Não, a preocupação de Paulo era que o povo de Israel fosse salvo. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, minha querida, é que está na hora de você começar a se preocupar com a salvação dos teus mais do que com a tua cura. Mais com a salvação do que com a cura. E se a salvação vier por meio de uma doença, então deixa adoecer. Se a salvação tiver que vir por meio de um desemprego, quantas pessoas, irmãos, que depois de um flagelo, depois de um problema, depois de uma situação, se volta para Deus? Escute, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, não, embora a nossa igreja seja a igreja da cruz, e nós estamos vivendo num tempo forte de quaresma, mas não estou dizendo isso não, até porque se a gente não souber sofrer, vira masoquismo, vira autopiedade, e a gente fica dizendo, ai, coitadinho de mim, oh vida, como eu sofro, tudo bem, tudo bem, né, irmã, glória a Deus, mentira, está lamentando, murmurando igual uma hiena. O que Paulo está primeiramente nos ensinando com esta palavra é que a oração dele não era para que ninguém fosse curado, a oração dele era para que todos fossem salvos. Então, mais, irmã, do que ser curada, a gente precisa de salvação. Porque se você for curado, eu for curado, e Deus cura, porque tem tantas narrativas gloriosas do nosso Senhor nos curando, e muita gente vai sair daqui curada. Inclusive tem uma mulher aqui que está com uma infecção violenta na bexiga, na urina. Você veio hoje pela misericórdia de Deus, está na base do antibiótico. O Senhor está dizendo, vai sair daqui purinha, limpinha, como a mulher do fluxo de sangue. Quem é essa mulher? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Bendito seja o nome do Senhor. Pode testemunhar, porque essa infecção vai embora. Você vai fazer exame de urina, essa infecção vai estar indo embora em nome de Jesus. Deus pode fazer? Ele pode. Mas se você não morrer de uma infecção de urina, você morre de um câncer, até de um dente arrancado. Então, irmã, doença, ela é iminente da vida do ser humano. Todos nós vamos ficando doentes. A gente nasce, cresce, fica burro, casa, fica doente e morre. Esse é o ciclo. Brincadeira, irmãs. Mas então, veja, a gente vai lá porque quer ser curada. Vamos para o encontro porque a gente quer ser curada. A gente vai lá porque quer converter o marido. Mas, irmã, deixa Deus tratar você. Deixa Deus tratar suas emoções, suas feridas, suas dores, seu passado, sua história. Para que quando você chegar em casa, as pessoas olhem para você e digam assim, quem te viu e quem te vê, hein? Tu era louca, agora está mais louca. Só que dessa vez é por Jesus. Não é não? Glória a Deus. Essa é a primeira coisa. Depois Paulo vai dizer acerca do zelo. Do zelo, ele diz, eu sei que você tem zelo, mas é um zelo sem discernimento. E ontem, na hora que eu preparava, fazia as últimas anotações desse texto, eu ficava pensando nas coisas que eu vejo ao longo da estrada, quando a gente está viajando, encontro com as mulheradas, um zelo sem discernimento. Engraçado que ontem, na formação do nosso ministério, eu falei justamente sobre discernimento dos espíritos. Um zelo sem discernimento. O que falta em nós é isso, irmãs, discernimento. Sabe aquele famoso Dirce? Conhece o Dirce? Então, é ele, o discernimento. A gente tem zelo pelos nossos. A gente ama os nossos. A gente quer que os nossos sejam salvos, que os nossos sejam curados. Amém, irmãos? Amém ou não? Só que às vezes a gente exagera. A gente exagera na estratégia. O que Deus quer nos dar nessa manhã é estratégia para a salvação dos nossos. A começar por nós. Porque a mulher, ela é muito mais suscetível à ação do Espírito Santo. Nós somos sensíveis, bendito seja o nome do Senhor por isso. Um homem, ele demora mais para se quebrantar. Mas também quando se quebranta, ninguém segura um homem cheio do Espírito Santo, né, irmãos? Porque o homem é opiniudo.
Não é verdade? Nós não, nós somos igual a mulher de fase, nós somos igual a lua. De manhã nós estamos murcha, né? Depois nós estamos cheia, depois nós estamos minguando. É assim. O homem não, o homem está sempre na lua cheia, irmão. Nós não, a gente muda de fase igual a lua. Ontem eu fui pregar um encontro que o tema era as 4 estações. Eu peguei bem o calor da primavera, a menopausa comendo a gente. Que eu preguei de manhã. Oh, meu Deus do céu, o verão. Então tudo bem. Só que quando a gente se estabelece a critério e a estratégia, a gente precisa se manter nela. Porque até mesmo as estações do ano, elas têm dia para começar e dia para terminar. E às vezes a gente consegue viver as 4 estações num dia só. Não é certo? Por que você está chorando? Não sei. Aí chora porque não sabe porque está chorando. Aí quer que o marido adivinhe. Coitado do irmão. Ei, não é da natureza do... Eu posso ficar aqui? É que tem um trem aqui na minha frente, gente. Eu sou menor que ele, ó. Não, o irmão disse que não pode. Ai, meu Deus. Se eu fosse grandona, podia. Obrigada, desculpa aí, foi mal. Essas coisas chiques de televisão, né, gente? Nós não é artista. Tá bom, vou ficar aqui. Fiquei. O que Deus está dizendo para nós é que a nossa natureza, minhas irmãs, é natureza de mulher estratégia. Estratégia. Então, por exemplo, nós cedemos ao Espírito com mais facilidade. Nós temos um coração de carne, com aquilo que diz o profeta Ezequiel. E um coração de carne não é um coração carnal. Um coração de carne é um coração sensível. É diferente. Nós temos esse coração. O problema é que quando a gente abraça a fé, a gente abraça igual um tamanduá, aquela tromba deste tamanho, e a gente quer levar todo mundo com a gente. Só que existe uma coisa que a gente precisa aprender a respeitar, que é o tempo de cada um. Então aqui é a estratégia. Então você começa a ir para a igreja, você tem uma experiência forte com Deus, você tem uma experiência com o Espírito Santo, você começa a orar em língua, fica doida. Aí chega em casa e acha que o marido tem que entrar na mesma vibe. E aí quando isso não acontece, você fala, você vai para o inferno. Ó Deus falando aí na vida de alguém. Misericórdia. Eu me lembro de uma pregação de Monsenhor Jonas, muito antiga. Ainda era uma fita cassete ainda. Que eu lembro que eu tinha, que chamava Mulheres Restauradoras de Homens. E ele dizia nessa pregação que muitas vezes a gente precisa dar passos para trás para pegar o marido no meio da estrada que a gente largou. Nunca esqueço disso. Uma cassete, Doneta. Mulheres Restauradoras de Homens. Acho que eu devo ter essa fita até hoje em casa, na verdade. Pregação preciosíssima de Monsenhor Jonas. E ele dizia, veja onde você largou o seu marido. Veja onde você largou o seu filho. Volte lá e busque ele. Porque a gente vai caminhando, mas a gente não tem paciência. E quando o Senhor diz que a gente tem que ser compassiva, compassiva é compasso, é andar no passo de quem não caminha na mesma velocidade que você. E isso vale ao seu filho, vale ao seu marido, vale aos seus irmãos, você que é solteiro, ao seu pai, à sua mãe, não importa. Se Deus escolheu você para abrir a porta, você tem que caminhar no compasso de cada um. Isso é misericórdia, isso é ser compassivo, isso é ser mansa. Precisa ter firmeza? Sim. Precisa ter estratégia? Claro que precisa. Mas também precisa ter mansidão, para entender os limites de cada um. Porque senão a pessoa vai olhar para a sua cara e vai dizer assim, você tem certeza que você vai para a igreja? Ou então vai dizer assim, eu vou não, para ficar igual a você? Prefiro ficar em casa. Irmão, não se entrega não, que está ficando feio, irmão. Disfarça pelo menos. Entende? Paulo está dizendo, eu oro pela salvação de vocês. Orar, irmãs, é uma obrigação. Olha, escute bem o que eu vou dizer. Você precisa ter vontade para orar, e você precisa orar para ter vontade. Então, de qualquer jeito, você precisa de oração. Isso é o desejo sincero do coração de Deus. Desejo de orar, e orar para ter desejo. Vontade unida aos desejos de Deus gera propósitos.
Quando a gente entende que o nosso joelho, como eu ministrava no início, tem muito poder de fogo. Uma irmã de joelho, uma mulher de joelho tem poder de fogo no mundo, irmã. O problema é que a gente acha que é pouco, né? Porque a gente não se contenta em deixar Deus fazer. A gente quer fazer do nosso jeito. Então a gente acha que está de joelho. Veja, estar de joelho e estar parado é uma grande diferença. Porque quem está de joelho caminha mais do que quem está de pé, irmã. Porque quando você está de joelho é Deus que caminha na tua frente. Então ter vontade de orar e orar para ter vontade. Unir o teu desejo aos desejos de Deus. Ser uma mulher de oração. Essa é a segunda preocupação de Paulo nessa palavra. Agora, quando ele diz do zelo sem discernimento, é essa falta de estratégia. A gente quer enfiar a Bíblia goela abaixo na garganta do nosso marido, dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso lado. Zelo e justiça são duas coisas que precisam caminhar muito ligadas. Uma mulher de Deus, ela precisa ser justa. Não tem modelo maior de justiça do que a própria Santíssima Virgem, que entendeu o projeto de Deus na vida dela, e não era uma mulher passiva. Quando a gente orava agora no início, dizia isso. Quando Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo, o que ela fez? Sentou e disse: agora eu vou ficar aqui esperando a barriga crescer. Foi isso, irmãs? Não, senhora. Ela caminhou, foi muito tempo subindo e descendo as montanhas para ir à casa de Zacarias visitar Isabel. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não é passiva. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não é tola. Não sei se é essa palavra que eu deveria aplicar. Mas não é uma mulher que senta e espera que as coisas caiam do céu. Ela vai buscar, ela usa do que ela tem, ela usa da arma que ela tem. Existe um texto da Sagrada Escritura no Antigo Testamento que fala da mulher forte, da mulher da torre forte. Ela sobe em cima de uma torre para ferir a cabeça de Amibeleque, que estava invadindo a cidade para colocar fogo. Ela sobe, sabe o que ela tinha na mão? Ela tinha uma pedra de moinho. Sabe o que é uma pedra de moinho? É um aparelhinho que você usa para triturar cereal. É aquele negocinho de espremer alho, como um negocinho de espremer limão que a gente tem em casa. Naquela época era uma pedra de moinho, e com uma pedra de moinho ela afunda, ela destrói, ela fere o crânio de Abimeleque. Para dizer, ela só tinha uma pedra de moinho na mão, e a estratégia que ela usou foi essa. Hoje você não tem uma pedra de moinho, mas você tem o rosário, você tem o terço, você tem adoração, você tem missa, você tem confissão, você tem igreja, você tem padre, você tem doutrina, você tem pedra de moinho na mão. Isso é estratégia. Usa o que você tem. E nós temos muito. Eu me lembro de uma vez, eu estava trabalhando, irmãos, eu trabalho na casa de um padre, e eu estava passando roupa e falando com o Espírito Santo, e ouvindo uma pregação de uma pregadora que eu gosto muito. Isso já tem uns 3, 4 anos atrás. Eu nunca esqueço que eu tomei uma lambada do Espírito Santo. E eu dizia: nossa, que pregadora boa, nossa, glória a Deus. E eu lá dando glória, ouvindo a pregação da irmã, e de repente o Espírito Santo chega no meu ouvido e diz assim, eu agarrado na tábua de passar roupa. E ele disse para mim assim: pois é, você está admirando o que ela faz? Ela não era católica, e eu gosto de ouvir pregações de todos os irmãos, eu gosto, porque eu peneiro e fico com o que é bom. Nunca mais ouvi depois dessa. E ela disse, o Espírito Santo disse para mim, aqui, audivelmente, no pé da minha orelha: se ela, que só tem a palavra, eu estou fazendo isso com ela, o que eu não faço com você que tem palavra, que tem minha mãe, que tem o Espírito Santo, que tem terço, que tem rosário, que tem confissão, que tem Santa Missa? Nunca mais eu escutei. Tomei, me converti, nunca mais escutei. Nada contra, mas eu entendi que a gente tem que ter o que tem e usar daquilo que tem. Isso se chama estratégia. É por isso que Paulo está dizendo de um zelo sem discernimento, porque a gente quer cuidar, a gente tem zelo, mas exagera. Sabe aquelas mães de primeira viagem, o calor de 40 graus, e ela está botando touca na cabeça do menino, porque tem medo de pegar um vento encarado? É isso, é o zelo sem discernimento. Assim que está um frio danado, e ela está com o menino de camiseta, ai, está mandando eu ficar aqui. Oh Jesus, posso vir? Oh aleluia Jesus. Ai. Agora sim, é porque eu tenho medo de cair dali, gente, eu não enxergo. Agora eu posso.
Me dá tontura, gente. Eu sou pobre, sou cega. Obrigada, irmão. Recebi uma libertação agora, fui curada. Sabe aquela mãe que tá aquele frio de 10 graus e ela põe o menino de camiseta? Zelo sem discernimento. Então, sabe aquele marido que você tem desejo que ele vá para a igreja? Tenha zelo, mas tenha discernimento. Porque no tempo dele, na hora dele, mas sobretudo no tempo de Deus e na hora de Deus. Quando a gente aprender a ser mansa, a ser humilde, a ser compassiva, a gente vai entender que é esse zelo e a justiça. Oi, Cris, agora que eu te vi aí. Uma outra coisa, quando se fala de justiça, o que é uma pessoa justa, irmãs? Uma mulher justa é uma mulher que cabe na medida de Deus. Isso é justa. Uma coisa justa é uma coisa na medida. Então, o nosso procedimento, a nossa maneira de viver, ela precisa ser justa, ou seja, ela precisa ser na medida. Então, o silêncio é na medida, a palavra é na medida, a oração é na medida, o comportamento é na medida, até a maneira de se vestir é na medida, porque tem mulher que a justiça aqui é muita, se é que vocês estão me entendendo. Então, não precisa caprichar tanto na justiça da roupa não, viu? Na roupa você pode afrouxar um pouquinho. Pelo amor de Deus, tenha piedade dos irmãos. Eu tenho um padre amigo meu que ele diz assim, que mulher bonita de leg é uma tentação, mulher feia é um atentado. Então, só para dizer, a justiça, irmãs, está na justa medida, está naquilo que nós fazemos na medida. Então, se nós queremos salvação para os nossos filhos, se nós queremos salvação para aqueles que amamos, e sobretudo também para nós, porque nós também precisamos ser salvas, a gente precisa ter tudo na justa medida e um zelo com discernimento. E o que é o discernimento, irmãs? Senão aquilo que a gente pode usar com os nossos próprios sentidos. Eu dizia isso para as irmãs ontem. Uma mulher que age com discernimento é uma mulher que tem os sentidos curados. Amém? Quantos sentidos nós temos, irmãs? Quantos? Mulher tem 6, né? Mentira, isso é conversa mole. Mas diz que mulher tem 6º sentido. Não, o nosso sentido é o Espírito Santo, né? Mas a gente tem lá o olfato, o tato, o paladar, a audição e a visão, certo? Mas existem 3 desses sentidos, irmãs, que a gente usa bastante no discernimento das coisas. O olhar, o ouvir e, sobremodo, o falar. Que é difícil para nós, né? É difícil. Mas quando nós temos um ouvido aguçado às coisas de Deus, nós temos muito mais facilidade. Ouvido aguçado, palavra acertada, visão curada. A gente tem mulher que usa 4, é o nariz, para se meter onde não deve. Isso é uma coisa que precisa ficar guardada. Eu ouvi isso de um pregador, achei muito interessante. Porque o que falta em nós é justamente discernimento. No ouvir, até eu dizia isso para as meninas ontem, né, Marcinha? A regra de 5. Sabe o que é regra de 5? É você ouvir uma coisa e contar até 5 para você falar qualquer coisa. Regra de 5. Eu posso subir? Só para olhar minha cola aqui. Eu fiz cola, gente. Eu não sou que nem Antonieta, não. Eu faço cola. As regras de 5. De ouvir, de contar até 5 e depois falar. A regra daquilo que eu escuto, a regra daquilo que eu falo, isso é estratégia. Quando Paulo está dizendo, eu me preocupo com a salvação do meu povo, e me preocupo porque é um povo que tem zelo, mas que tem zelo fora da medida, que tem zelo sem discernimento. Então nós precisamos curar os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos, para que através dele nós sejamos mulheres com discernimento. Por exemplo, um calor da moléstia que está aqui, né? O Padre Léo já dizia isso, né? Quanto mais você se abana, mais o seu sangue circula e mais quente você fica. Então, pare de se abanar, boba. Porque o sangue vai correr. Aí você vai ficando mais quente. Aí você se abana. Daqui a pouco você vai desmaiar.
Então se acalma que daqui a pouco a temperatura do seu corpo abaixa e o calor também refresca. Quando do meu tempo, a estratégia de Deus se opera. Agora a pergunta, irmãs, que eu preciso dizer, preciso fazer aqui para você é: quanto tempo do seu tempo você dedica para estar com Deus? Quanto tempo do seu tempo você dedica orando pelos teus? Quanto tempo do seu tempo, da sua vida, você dedica em jejum e oração por aqueles que você quer que se converta? A gente vem para os encontros, a gente traz os nomes dos maridos, as fotos no celular, de todo mundo que a gente ama e que a gente quer conversão. Mas deixa eu dizer uma coisa, esses irmãos aí de intercessão, esses irmãos que oram, elas oram por causa distante, mas quem tem que assumir o BO é você. Pare de terceirizar suas dores. Tenha propósitos com Deus. Seja uma mulher de propósito. Porque cada uma dessas irmãs também tem os BO da vida delas, minha filha. E às vezes a gente vem para esses retiros doidinha para levantar uma mão e botar a cabeça de baixo. É ou não é? A gente não pode ver uma mão levantada que a gente já quer oração. Mas o Senhor está dizendo que você vai embora daqui com estratégia para fazer um milagre acontecer lá na tua casa. Você veio para cá hoje para ser habilitada, para ser treinada, para ser forjada. Mas quem vai resolver é você. Assuma o que você tem, use o que você tem. Dedique tempo para a palavra, dedique tempo para a oração, dedique tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento. Tenha paciência, sofra as demoras de Deus, espere o que Deus precisa fazer, porque Ele vai fazer e não vai demorar. Mas diz o livro do Abacuque: se Ele tardar, espera. Porque o justo, diz o profeta Abacuque, vive pela sua fidelidade. E ser fiel quando as coisas estão tudo embananadas não é fácil. Ser fiel quando você olha e não vê evidência de milagre. Ser fiel quando você está orando pela conversão de alguém e parece que a conversão nunca chega. Ser fiel quando alguém está doente e você não vê a cura. Deus está dizendo: eu não disse para você ver, eu disse para você crer. Porque quem crê, vê. Agora, se a gente fica fazendo prova com Deus, Deus nunca disse que era para você ver, para crer. Ele disse: crê e verás a minha glória. Crê e espera. Crê e sofre comigo. Crê e chora comigo. Crê e permanece na minha presença. Porque o mais desafiador para nós é permanecer quando tudo parece que está conspirando contra nós. Houve um homem na Sagrada Escritura chamado Josafá, capítulo 20 do livro das Crônicas, que quando vieram dizer para ele: olha, um exército está avançando contra você, um exército está vindo para te dominar, um exército está vindo para destruir você. O texto diz que ele se levanta, convoca o povo para orar e para jejuar, homens, mulheres e crianças, e todos nós. Ele dizia: nós somos como gafanhoto nesse tempo. Mas houve alguém que Deus levantou no meio, dizendo: Senhor, era um levita. E o levita que não tinha nome, para dizer que Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para falar da maneira como Ele quer. Ele disse para ele: ei, Josafá, essa batalha não compete a vós, mas a Deus. Mas tu terá que permanecer no campo da guerra para ver o que eu vou fazer. Então tem coisas que você não vai precisar pôr a mão, mas vai fazer coisa muito mais difícil, que é permanecer no tempo da guerra e deixar Deus fazer. O problema é quando a gente não tem liberdade para dar a Deus o domínio que Ele precisa fazer. Porque nós mulheres temos uma coisa aqui, que é o domínio, né? A mão. Irmãs, eu, irmã Ana da Cruz, tenho vivido esse tempo de conversão, de sair do lugar de quem governa para ser governada, de sair do lugar de mestra para virar discípula. E isso é uma dificuldade muito grande para nós, que é mãe, que é esposa, que é chefe de família. Muitas de nós temos dificuldade de sair do lugar de mestra e se colocar no lugar de discípula. E sabe com quem que eu estou aprendendo isso? Com ela. Porque Nossa Senhora saiu do lugar de mãe. Ela podia se gloriar de ser mãe do Salvador, mas ela preferiu se apresentar como mãe de um marginal, de um bandido, de um malfeitor que morreu crucificado. Tem muita mulher que precisa sair da frente e deixar Deus fazer. E sair da frente não significa sair do combate, significa retroceder para que Deus apareça, para que Deus brilhe, para que Deus faça do jeito dele, da maneira dele.
O que Deus pediu para Josafá foi isso: fica. Eu vou combater, mas você precisa ficar. Eu vou combater, mas você precisa permanecer. Talvez Deus está falando para alguém aqui que está de mala pronta para largar o casamento, para abandonar a família. O Senhor está dizendo: eu vou fazer, mas você fica. Eu vou fazer, mas você permanece. Eu vou fazer, mas você fica onde você está. Está esperando o agir de Deus lá no teu trabalho, no teu emprego, no grupo onde você age, no ministério que você trabalha. Deus está dizendo: eu vou fazer, mas você fica. Eu vou fazer, mas você permanece. Porque você precisa estar lá, para na hora que a minha mão trabalhar e eu poder te levantar e eu poder te exaltar, você precisa ficar lá. Porque Deus não dá assistência para mulher frouxa. Deus não dá assistência para mulher que foge da luta. Deus dá assistência para quem fica. Deus dá assistência para quem permanece. E permanecer não é uma coisa fácil, principalmente quando nós estamos num cenário que não nos favorece, minhas irmãs. Mas Deus está dizendo: fica aonde você está. Porque árvore arrancada não nasce, mas árvore que eu podo cresce. E às vezes a gente quer fugir, mas assim, irmã, eu não aguento mais. Aguenta. Se aguenta. Você aguenta mais do que você imagina. O problema é que até aqui você está caminhando sozinha. Deus está dizendo hoje para você: quer caminhar mais um pouco? Então pega na minha mão. Levanta a tua mão e diz: Senhor, eu pego na tua mão agora, porque eu não vou caminhar mais sozinha. A partir de hoje eu vou contigo. E você vai chegar onde Deus quer que você chegue, não aonde você quer chegar. Agora, irmãs, precisa dedicar tempo, estratégia, escutar a Deus, não ter pressa, usar a regra de 5, porque uma alma para Deus é um sopro da própria vida de Deus, e nós precisamos começar a investir na nossa espiritualidade. Aqui eu quero encerrar dizendo para você: comece a investir naquilo que você tem, naquilo que você é. Escute bem, escute bem. Um texto que você com certeza lembra e conhece. Aquela mulher do fluxo de sangue, lá do Evangelho de João, Mateus, perdão. Aliás, tem ela em todos os 2 evangelhos. Ela dizia assim: se eu tocar, aliás, além disso, né, ela pensou: se eu tocar, só tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Isso é propósito, isso é fé. Uma alma que tem fé, uma alma determinada, alma de mulher determinada, alma de mulher valente. Ei, escute bem, não é alma de mulher forte. Eu não estou falando de força, eu estou falando de fortaleza. Tem muita mulher Maria João por aí, que perdeu a feminilidade porque o mundo diz que você tinha que ser forte. Eu estou aqui para dizer: você é resistente, você tem fortaleza, mas forte é Ele. Porque o tempo que a gente gasta investindo em dizer que a gente é forte, nós vamos perdendo a nossa feminilidade, vamos perdendo a nossa sensibilidade, nosso coração vai se endurecendo. De modo especial, quantas mulheres, eu sou uma delas, irmãs, que teve que criar filhos sozinha, que teve que levantar cedo, que teve que ver os filhos crescer sem a presença de um companheiro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui casada, eu fiquei 20 anos casada. Eu tenho 3 filhas e 2 netos. E depois que eu me separei, que o casamento foi nulo, eu entrei com um processo, toda uma coisa, toda uma história. Eu entrei para o Carmelo, fiquei 13 anos no Carmelo, saí do Carmelo, fiz votos e hoje sou uma leiga consagrada já há quase 20 anos. Então eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei. Mas entenda, minha irmã, hoje é tempo de você deixar de ser tola e a partir de hoje aprender a ter propósitos. Ser uma mulher de propósitos, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela dizia: só se eu tocar. Sabe o que significa? Isso é se contentar com aquilo que Deus quer te dar e não aquilo que você quer oferecer. Deus tinha muito para oferecer para ela, mas ela só tinha o toque. E ela acreditou que o que ela deu foi o suficiente para receber o que Deus tinha para dar para ela. Escute, minha irmã, não é sobre o que você quer dar, é sobre o que Deus quer receber.
Às vezes a gente quer dar tanto, ou às vezes a gente acha que não tem nada para oferecer, e Deus está dizendo para alguém aqui que entrou nesse rincão de manhã, dizendo: Senhor, eu estou tão vazia, eu estou tão amarga, eu estou tão vazia, eu não tenho nada. E o Senhor está dizendo: que bom que você veio vazia, porque tem espaço para eu derramar tudo que eu tenho para te dar nessa manhã, porque tem espaço para derramar tudo aquilo que Deus ainda tem para te dar até o final desse retiro. Que bom que você não tem nada, porque Deus tem tudo para você. Mulher muito cheia, mulher soberba. Se tem uma coisa que você precisa estar cheia, é do Espírito Santo de Deus. E o texto sagrado finaliza dizendo: porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Se você crê, Ele te justifica. Se você crê, nele é o fim de todas as coisas. Tudo aquilo que nós vivemos, cremos, esperamos, respiramos e vivemos, é por Cristo, com Cristo, em Cristo, para Cristo. É nele, por Ele, para Ele que nós vivemos e respiramos, irmãs. É em função da vinda do Cordeiro, é em função da vinda da igreja. É o dia que o noivo vier para arrebatar a sua noiva. E ai daquela que não tiver as suas lamparinas acesas. Não vai ter tempo para pedir emprestado para a vizinha. Acende a tua lamparina hoje aqui. Enche a tua botija de azeite aqui. Porque Deus está dizendo: não importa se ela está vazia, eu estou enchendo. Se tem muito eu vou completar, se tem pouco eu vou dar. Mas vazia você não sai daqui hoje. Vazia você não sai. Só sai se quiser, irmã. Só sai se quiser. Não vai faltar azeite na tua botija, não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar estratégia de salvação para os teus, não vai faltar discernimento, não vai faltar zelo, não vai faltar, porque o Espírito Santo é aquele que rega o que está endurecido, o que está seco, é aquele que levanta o que está morto. E se tem mulher morta que hoje o Espírito Santo está dizendo: sai para fora, porque eu estou te levantando hoje. Mistura essas palmas com glória a Deus, que é muito melhor. E tem alguém aqui dizendo assim: nossa, mas é muita coisa para minha cabeça. Não, pera. Antonieta chegou aqui, eu dei. A Cléudia vai vir com uma machadinha. Depois à tarde o padre vem com um porrete. Porque se tem uma coisa que o Espírito sabe fazer, é respeitar o tempo de cada um de nós. Deus está te banqueteando, mas você não vai comer tudo de uma vez. Cada coisa vai ser aplicada conforme a sua necessidade. Fique tranquila, porque se tem uma coisa que o Espírito Santo sabe fazer, é ordenar as coisas. É botar a mulher de pé para combater. Quando eu digo de pé, irmãs, eu não estou falando só no sentido físico, porque pelo que eu vi não tem nenhuma cadeirante aqui, ou ninguém com mobilidade. Se tiver, Deus pode fazer a mesma coisa com você, mas não é o caso aqui. De pé, é como estava a Virgem Maria aos pés da cruz. Ela estava de pé, fisicamente, mas a sua alma estava dobrada, e o seu coração submisso à vontade de Deus. Tem muita mulher arrogante, tem muita mulher fariseia, que vai para a presença de Deus como se fosse perfeita, cheia de justificativa, cheia de razões, dizendo: mas Senhor, eu vou para a igreja, Senhor, eu vou para a missa, Senhor, eu rezo o terço, Senhor, eu faço as 1000 Ave Maria. Aí Jesus olha e diz: então se converte, muda o teu coração, seja menos ressentida, seja menos melindrosa, seja menos frouxa, seja mais madura. Pare de se comportar como uma menininha de 13 anos. Não quero, não vou. Faz greve com o marido, faz birra quando as coisas não vêm como você quer. Cresce, criatura.
Aprenda a se comportar com a idade e a maturidade que Deus te deu. Cresça em altura, em maturidade diante de Cristo. Porque tem muita mulher de 50 anos se comportando como se tivesse 12. E tem muita mulher de 20 se comportando como se tivesse 70. E eu não estou falando aqui de idade cronológica, não. Eu estou falando de maturidade espiritual. Mulheres medrosas, tem medo de dirigir. Tem alguém que está com o carro na garagem, veio de trem, veio de carona, pede Uber com o carro na garagem. Em nome de Jesus, se você tem essa pessoa, levanta sua mão, porque eu estou liberando libertação e cura para você agora. Você vai tirar esse carro da garagem amanhã. Você vai para levar teu filho para a escola com o teu carro que foi Deus que te deu. Se você não tiver, dá ele para mim, que eu sei o que fazer com ele. Porque eu não tenho carro, depende da qualidade das irmãs para me levar para a missão. É porque eu não dirijo nem minha vida. Ai, que você toxa. Se Deus te deu um carro, está na garagem, que eu tenho medo. Você tem que ter medo do inferno. Você tem que ter medo de se perder. Você tem que ter medo de perder a salvação. Você tem que ter medo de perder o zelo pela obra e pelas coisas de Deus. Você tem que ter medo de perder o zelo pela tua alma. Em nome de Jesus. Mulher que dorme com luz acesa porque tem medo do escuro. Ah, porque eu vejo coisa, porque eu sinto coisa. O Senhor está dizendo: a única coisa que você vai sentir hoje aqui é o toque do meu Espírito te libertando desse medo. Quem é essa irmã? Levanta a mão e recebe cura, que eu estou liberando libertação para você. Mulher que não sai de casa depois das 18 horas, porque está escurecendo. Ai, mulher, vamos comigo, que eu tenho medo. Mulher que não pega a estrada, não pega a rodovia, porque tem medo. Oi. Em nome de Jesus, eu libero sobre você libertação desse medo agora. Síndrome do pânico, fobia, terrores noturnos, sonhos, pesadelos, insegurança. Mulher que ouve voz, eu estou proclamando para alguém. Quem é? Levanta a mão e recebe. Porque Deus está me revelando aqui que é para você. Então, se você não quer, alguém pega, hein? Mulher que tem medo de ter filho, você teve filho, você sofreu muito nos primeiros partos, e Deus está querendo te dar filho, você está fechando a vida, porque você tem medo do sofrimento. Deus está dizendo: quando você se casou, você não disse para o padre que você prometia educar na fé os filhos, que a camisinha te desse, que o anticoncepcional te desse, que o DIU te desse. Você disse: eu prometo educar na fé os filhos que Deus me confiar. Então arranca esse DIU hoje. A gente não escuta glória a Deus agora, né? Escuta, você não tem direito de ceifar a vida. Arranca esse DIU. E eu estou pregando isso aqui em rede nacional, não sei para onde vai essa pregação, mas eu estou profetizando agora, em nome de Jesus. Arranca esse DIU do teu útero, porque Deus quer dar filho profeta para você. Deus quer dar geração santa para você, e por medo você está tirando. Então arranca esse DIU, para de tomar esse remédio, deixa Deus fazer aquilo para qual Deus te chamou. Então por que você casou? Você casou e disse: Senhor, eu prometo educar na fé os filhos que Deus me confiar, e não os filhos que eu decidi ter. Ai, irmã, mas está tão difícil a vida hoje. Como é que vou criar filho? Então não tivesse casado. Nunca foi fácil, né, Antonieta? E nunca será. Você quer uma notícia boa? Vai piorar. Porque arroz e feijão nunca vai faltar na tua mesa, mas valor cristão, se você não vigiar, falta. O problema é que a gente não quer dar valores, a gente quer dar preço. A gente quer dar preço. A gente quer dar preço de sapato bom, de colégio bom, de roupa boa, de celular bom. Mas a gente não quer dar valor de moral cristã, de catequese, de eucaristia, de missa, de decência. Então é mais fácil fechar. Mas eu estou dizendo para mulheres aqui: você não é um cemitério. Você não nasceu para ser um cemitério. E vidas aqui que o Senhor quer dar filho, que está com dificuldade para engravidar, o Senhor está dizendo: eu estou regando o teu útero hoje. Um próximo encontro aqui, você vai voltar com Isaac no teu braço, para dizer: está aqui, Senhor,
Está aqui, Senhor, o fruto do meu sim, o fruto da minha entrega. E fique tranquila, porque eu não tenho medo de profetizar essas coisas, não. Porque eu não sou massagista, eu sou pregadora da palavra. E eu não vim aqui para massagear o ego de ninguém. Nem de vocês, nem quem vai me ouvir depois com essa pregação. Eu sou mulher, irmãs. Eu tenho 3 filhas. Eu tive 9 gravidezes e 6 abortos. Eu fui estuprada 3 vezes. Eu morei na rua. Eu tive 2 comas alcoólicos. Eu fui expulso de casa. E nem por isso deixei de ser mulher. E só não tive mais porque Deus me deu. Mas tive 9 gravidezes, perdi 6, gerou 3. Eu tinha uma adotiva que morreu. E hoje, graças a Deus, Deus me deu muitas filhas espirituais. Como Sara, que tem 53. E tantos outros lugares onde eu passo, que o Senhor me concede filhos espirituais. Você não nasceu para ser um cemitério. E Deus está falando com mulheres aqui sobre aborto, espontâneos e praticados por você. Hoje o Senhor te liberta da culpa, do constrangimento. Hoje o Senhor te liberta disso. Eu quero liberar sobre você vida. Eu queria que a Cleo e a Antonieta viessem aqui, Sibeli. E nós, na condição de profeta, nós queremos impor a mão sobre a sua vida agora. E você coloque a mão sobre o seu ventre. Não importa você que já teve filhos, que já não tem mais idade biológica para gerar. Eu quero liberar, e as irmãs da intercessão me ajudam, cobrindo essas irmãs de oração. Em línguas, eu quero que vocês orem em línguas agora. As intercessoras daqui do Mensagem de Paz. Coloque a mão sobre o seu ventre. Coloque a mão sobre o seu ventre, é uma ordem. No nome de Jesus.